Queria conversar um pouquinho sobre uma parte que me veio ontem a respeito de sermos deuses, a respeito daquelas duas partes da palavra em que está escrito: vós sois deuses. Uma está escrita no Salmo 82 e outra no Evangelho de São João. Não sei exatamente em que capítulo, salvo erro no capítulo 10, era quando Cristo se mostrava como Filho de Deus. Era quando Cristo assumia para o mundo a sua responsabilidade, assumia para o mundo quem Ele era, assumia para o mundo quem Ele buscava ser, diante de tantas coisas, diante de tantas provas que Ele passou no seu ministério. Então, a reflexão a respeito desse tema passa por uma parte bastante polêmica, passa por uma parte onde Cristo descobre em si a natureza divina que Ele já tinha. Muitos debatem se Cristo veio como Filho de Deus, se Ele já sabia se Ele é o Filho de Deus. A minha opinião é que Ele não sabia. A minha opinião é que Deus não sabia, que Jesus Cristo não sabia que Ele era Deus. Ele não sabia que tinha dentro de si a divindade de Deus, porque se não fosse assim, Ele não poderia nos dar o exemplo, porque sempre o adversário nos acusaria, nos traria para a nossa lembrança a nossa pequeneza e a nossa incapacidade de fazer as coisas como Deus. Então Ele também teve que passar por esse processo de se perceber como Deus, de perceber como Ele estava diante do reino de Deus e qual era o seu papel diante da constituição do reino de Deus na face da terra. E naquele momento, eu tenho quase certeza que é o capítulo 10 de São João, ele fala: o Filho de Deus está diante de vós. E ele começa a ser questionado, porque aquilo, alguém se fazer como Deus, era considerado uma blasfêmia, porque na verdade não se tinha a percepção de alguém ser como Deus para estar como Deus, mas sempre na tentativa de usurpar a glória de Deus. Então, aqui tem duas coisas importantes a gente conversar. Primeiro, nós somos deuses, mas qual é a finalidade de nós termos essa divindade? É para nos alinharmos ao plano de Deus ou é para usurparmos a glória de Deus? E nisso a gente vê muita coisa de autoajuda, muita coisa aí que se constitui como coisas que as pessoas criam para si mesmas, no sentido de querer definir o seu futuro, querer fazer o seu futuro da sua maneira, do seu jeito. E nós já falamos disso na live quando nós falamos de idolatria. Dá uma olhada lá que quando a gente fala de idolatria, nós percebemos o Deus que nós servimos, e quando nós segregamos parte desse Deus que é onipotente, onipresente e onisciente, como nós constituímos um altar a esse segundo Deus e como isso se constitui na idolatria. Então, quando a gente constitui algo como idolatria, que separa de Deus, nós estamos usurpando a glória de Deus. Nós estamos nós estamos cumprindo aquilo que foi dito a respeito de Lúcifer, que Lúcifer também, dentro da sua alça de ação, também era Deus. Enquanto ele esteve alinhado com o poder de Deus, enquanto ele esteve alinhado com o Espírito de Deus, lhe foi conferida a possibilidade de contribuir para o reino de Deus. Então, todos nós carregamos em nós vamos entrar um pouco nisso hoje, todos nós carregamos em nós atributos divinos que nos constituem como deuses. Lembra que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e isso é diferente, como nós dissemos numa outra live, do que nós criarmos um Deus à nossa imagem e semelhança. Então sim, nós somos deuses, mas nós somos deuses nós somos o tipo de Deus que Deus efetivamente é, e não o Deus que nós pensamos ser. Nós não somos o Deus que nós criamos para nós mesmos, porque o Deus que nós criamos para nós mesmos tem uma fraqueza essencial. Ele entende que há coisas que são boas e há coisas que são ruins. E nesse ponto, nós percebemos que o Espírito de Deus em nós acaba sendo tolhido, acaba sendo limitado, acaba sendo restrito àquilo que nós entendemos ser possível, de acordo com a nossa própria mente. Então, por exemplo, se você quer ser um Deus para construir
o seu império na terra, para você construir as coisas que estão sendo levadas para o teu ego, para as coisas que são construídas dentro de você, você não vai ser um Deus como Deus está falando para você. Você vai ser um Deus de acordo com o que você entende como Deus. E o Deus que você cria, sendo diferente do Deus que te criou, vai ser sempre um Deus falho. A obra de Deus na nossa vida é sempre uma obra de sucumbência. E quando a gente fala dos atributos de Deus, que são bondade, longanimidade, presença, onipotência, onisciência, onipresença, nós vamos chegar à conclusão de que nós temos todos esses atributos. Basta em nós o reconhecimento daquilo que há em nós para que nós possamos exercer isso. Mas Márcio, como é que você pode estar em todo lugar ao mesmo tempo? Você pode ser onipresente? Sim, nós podemos ser onipresentes. No momento que a nossa consciência se amplia a ponto de nós não percebermos a vida como esse corpo que nós estamos aqui, e nós começamos a perceber que o reino de Deus tem que ser constituído nos 4 cantos do universo, se é que o universo tem canto. E quando fala 4 cantos da terra, se imaginava a terra num quadrado, mas na verdade, em toda a abrangência do universo, nós vamos abrir a mente para a recepção dentro do nosso conhecimento e dentro do nosso coração do que são as leis universais. Se nós entendemos que Deus é amor, é um outro atributo de Deus, e nós entendemos que somos onipresentes e nós derramamos do nosso amor em todos os cantos do universo, nós também vamos entender e vamos perceber que o Espírito que habita em nós, sendo o Espírito de acordo com o atributo de Deus, nosso amor também contamina todas as outras pessoas. Se Deus é justo e a nossa justiça, ainda que falha, é projetada na justiça de Deus, e nós entendemos a nossa onipresença e espalhamos esse conceito de justiça maravilhosa e divina para os 4 cantos do universo, nós também exercemos a nossa percepção como deuses na face da terra. Então, dentro de tudo aquilo que nós olhamos e de acordo daquilo que nós percebemos, nós temos sim características à imagem e semelhança de Deus. Agora, a pergunta que você tem que fazer é se aquele ato que você quer exercer como Deus, você está exercendo na sua característica como Deus ou na sua característica como ser humano. Porque se você só consegue congregar a força e o Espírito de Deus e ser efetivamente Deus quando você cumpre os atributos de Deus, que é a justiça, a caridade, a longanimidade. Se você for usar as suas capacidades para os seus próprios interesses, você pode sim até conjurar algum poder sobrenatural ou algum poder espiritual para poder fazer as obras do seu ego, mas você não terá mais os atributos de Deus. Então tem pessoas que se desenvolvem espiritualmente, mentalmente, de uma maneira muito grande, muito abrangente, mas nem por isso estão fazendo as obras de Deus, nem por isso estão fazendo as obras do reino de Deus. E não fazendo isso, o que vai acontecendo aos poucos é que essa pessoa cai dentro do processo de entropia, e ela deixa aí de ser onipresente e onisciente. Quando você toma para si os teus próprios interesses, você deixa de ser Deus. Quando você toma para si apenas a percepção daqueles que estão à sua volta, você deixa de ser Deus. Quando a tua justiça é parcial, você deixa de ser Deus. Então, essa palavra vós sois deuses atribui a nós muito mais responsabilidades e níveis de consciência do que facilidades e poderes sobrenaturais para nos constituirmos como potências que exercem o seu bel prazer e o exercício da sua própria força. Agora, você pode sim exercer o seu poder, exercer o seu domínio de acordo com a sua própria força, e você pode se desenvolver a respeito disso. Só que em algum momento você vai ser tomado pela culpa. Quando você for tomado pela culpa, o Espírito Santo de Deus a blindagem espiritual tua vai cair.
E a partir desse momento, você vai passar a olhar Deus. Você vai passar não a se olhar como esse Deus, mas aí você passa a tentar usurpar a glória de Deus. Porque quando Deus fala para nós que nós não tenhamos outros deuses além deles, Ele nos diz claramente o que Ele quer para nós. Ele diz claramente o que significa o estabelecimento do reino dele para nós e em nós. A intenção que você exerce no atributo de Deus é o Deus que quer o melhor para cada um dos seus filhos. Se você quer ser Deus e você não consegue entender o que é melhor para cada um dos seus filhos, você vai ser um Deus que vai tentar usurpar a glória de Deus. Vai criar uma relação de justiça parcializada, desconectada, uma noção de justiça que vale em alguns pontos, em alguns momentos, ao contrário do exercício do plano de Deus. E qual a diferença disso na nossa vida prática? Nós muitas vezes, esse Deus perfeito está dentro de nós. E é esse Deus perfeito que Deus quer que nós libertemos do nosso ego, que nós libertemos de todas essas coisas. E quando nós tomamos o controle, através de sermos esse Deus, que quer aumentar um côvado sobre a sua própria estatura, em termos de poder, ciência, em termos de domínio sobre outros seres humanos, esse Deus, que é feito à imagem e semelhança, mas que está escondido dentro de nós, se ressente. Porque ele se sente desconectado do Pai. E é energeticamente nesse momento que existe a culpa. Quando você descobre esse Deus dentro de você, quando você dá um passo fora daquilo que seria o natural, que seria o correto e seria o perfeito, dentro de você tem algo que não te deixa ficar em paz. Algo dentro de você não te deixa ficar tranquilo. E é por isso que você não pode entrar no processo de querer achar em todos os momentos, em todos os lugares, onde você tem que ser justo e onde você tem que ser perfeito. Porque aí você está de novo segregando partes da tua vida. E aí você começa a estabelecer relações em que falta o equilíbrio. Mas olha que bonito. Lembra quando nós falamos no início desse canal, no início do nosso trabalho, que já passamos dos 50 vídeos no canal do YouTube, já passamos de 50 vídeos, já passamos de 20 horas de conteúdo em que a gente trocou aqui ideias. Lembra que a gente comentou lá a respeito do processo da culpa? O processo da culpa nasce em nós quando nós estamos desalinhados desse nosso ponto de consciência interior. E muitas vezes é uma coisa que aparentemente nos é dada de uma maneira quase que instintiva. Nós carregamos em nós o sentimento e o conhecimento do que é certo e do que é errado. A não ser que a pessoa tenha uma doença mental, a não ser que a pessoa seja um psicopata tem uma doença psicológica. Psicopata é uma palavra muito forte, mas é uma doença psicológica, uma doença da psique. Nada mais do que isso. A gente fala de psicopata, a gente pensa em pessoas que são assassinas. Isso é uma vertente em função da grande quantidade de vezes que essa palavra foi associada a esse tipo de coisa. Mas se você tem alguma doença mental, você tem a tendência de apresentar características extremamente egocêntricas, egoístas, quando na verdade, em termos de maturidade, à medida que você toma contato com o mundo, a percepção com o mundo vai te colocando dentro dessas questões. Voltando lá no Evangelho, o Senhor Jesus fala: eu sou filho de Deus, eu sou Deus encarnado. E nessa parte, Cristo fala para eles: Deus já falou isso para vocês, que não só eu sou Deus, mas vocês também são. E por qual é a diferença de Cristo e qual daqueles homens? Qual a diferença de Cristo para mim e qual a diferença de Cristo para você hoje, no teu estado mental e no teu estado emocional?
Por que você não anda sobre as águas? Por que você não cura? Por que você não faz isso? Por que você não tira a cegueira das pessoas? Simplesmente pelo fato de que você não acredita nisso. Eu não acredito plenamente nisso. Nós não temos fé suficiente para entender que nós temos sim Deus dentro de nós. E que esse poder está dentro de nós para o bem e para o mal. E que eu posso usurpar a glória de Deus com todo esse poder, ou eu posso contribuir para a constituição do reino de Deus na terra. Simples assim. E quando nós não acreditamos nisso, nós temos a impossibilidade de acreditar nesse sistema de pensamento que nos dá um grande poder e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade, nós nos sentimos isentos das coisas que acontecem ao nosso redor. A gente está sempre atribuindo alguma coisa à responsabilidade de Deus. Porque aparentemente para nós é um fardo muito grande ter sobre as nossas mãos o destino das nossas vidas. Mas só é um fardo muito grande para a constituição da nossa vida, no exercício das nossas vidas, a partir do momento que eu presumo que a vontade de Deus é feita através da força do ego. Olha que interessante. Deus criou o mundo e a nós e a tudo que nós vemos pelo amor. E foi só por ele ter criado tudo pelo amor que ele conseguiu perceber e entender que tudo que ele fez era bom. Que tudo que ele fez era maravilhoso. Foi só por isso. Ele não cria com a força do ego. E o ensinamento do reino de Deus no nosso caminho, na nossa essência, para nós voltarmos à relação do Éden com Deus, no mesmo ambiente, co-criando como Deus, sendo como Deus, passa por você eliminar as características que te são humanas. Você só vai ser Deus, você só vai conseguir ser Deus como Cristo, porque Cristo não estava falando, olha, eu sou especialzão. Ele falou, eu sou como cada um de vocês. Só que eu entendi o que Deus quer e vocês não entenderam. Eu estou tentando explicar para vocês o que Deus quer. Simples assim. Mas vocês não conseguem entender o que Deus quer, porque isso significa desconstruir quem vocês são, significa desconstituir o vosso poder que vocês exercem sobre os seus irmãos. Vocês não conseguem acreditar que quando vocês se libertarem desse poder, aquilo que cairá sobre vós será muito maior, tanto em poder, para eliminar exatamente aquilo que é a causa dos vossos medos. Vocês não têm condição de entender isso. Eu entendi. Então eu não estou dizendo que eu sou o especial. Eu só estou dizendo para vocês que eu tenho uma mensagem que vai libertar vocês desse sentimento de vocês. E olha como foi a passagem de Cristo. Cristo, no entendimento disso tudo, passou a sua mensagem e preferiram matar o mensageiro dessa ideia maravilhosa do que parar para ouvir, do que parar para pensar, do que parar para raciocinar sobre tudo que havia sido dito, por exemplo, no Sermão da Montanha. Que o que foi dito no Sermão da Montanha? Relaxa, queridão. Deus está com você. Deus não tá te batendo. Deus não está brigando contigo. Não vai te faltar nada. Fique em paz. Não fique ansioso. Não entenda que você tem que subjugar teu irmão. Ama o teu irmão, que a vida floresce. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. Só. Se você conseguir entender a profundidade que isso vai dentro da transformação do teu modelo de pensamento e do teu raciocínio, vai ficar tudo bem, cara.
Você pode continuar sendo advogado, você pode continuar sendo escriba, você pode continuar sendo fariseu, você pode continuar fazendo as tuas rezas, você pode fazer tudo o que você quiser, você pode continuar guardando o sábado, você pode continuar dando dízimo, você pode continuar dando oferta, a tua vida não vai mudar. Só entende isso. Não quero mudar a tua cultura, não quero mudar o jeito que você se veste, o cabelo que você tem, a roupa que você tem. Não, entende só isso. Se você entender isso, você não está libertando o teu irmão. Você está se libertando a si mesmo. Porque mais uma vez a gente evoca a oração do Pai Nosso. Perdoai as vossas dívidas, assim como vós... Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque a medida do nosso perdão e da consciência das nossas almas e do desenvolvimento do nosso espírito está atrelada à maneira como nós percebemos tudo isso aqui. E a oração do Pai Nosso é isso. E hoje nós olhamos separado o que está escrito na Bíblia, o que está escrito na palavra, e nós achamos um absurdo um fariseu não entender que Jesus Cristo era aquilo. Ao passo de que nós ouvimos pessoas contando os milagres e as obras de Deus e os estados mentais em que elas estavam, quando as coisas iam acontecendo, quando as coisas iam se descortinando na vida delas, e nós ouvimos e nós achamos o quê? Não, isso é para ele, isso é bonito, mas não é para mim. Por quê? Porque você está atrelado à sua maneira de pensar. Você quer que a bênção de Deus na tua vida chegue através do projeto que você fez. Você quer que a bênção na tua vida chegue através da pessoa que você definiu que é a pessoa ideal para você receber no teu relacionamento. Você acha que a bênção, você fez um plano e você esqueceu que você é Deus, e você levou um plano cheio de ego para Deus e ele não cumpriu, e aí você se sente incapacitado como Deus, porque você não acessou o poder de Deus, você acessou essa fração do poder de Deus que te é dado, e que te faz batalhar, 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 batalhar e não ter nada, porque você não consegue abrir mão de tudo aquilo que Deus te deu em liberdade, em libertação, em possibilidades. Não. Você acha que você tem que correr, bater, guiar, quando na verdade o que Deus te pede é assim: coloca a tua angústia e a tua ansiedade nas minhas mãos, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Coloca isso na minha mão, relaxa, não vai. Eu não sei para quem que eu estou falando aqui, mas eu estou falando para mim mesmo também. A gente vê o desenho das coisas de Deus e a gente entra em processos de angústia tão fortes, e não há nada de errado nisso. Paulo mesmo falava: quando estou forte, aí sou fraco, e quando estou fraco, aí sou forte. Isso diz para nós uma coisa, que inclusive Paulo, o próprio Paulo, tinha esses momentos de dualidade. O próprio Paulo tinha esses momentos de incompreensão. Ele mesmo tinha essas questões sobre si e essa grande dificuldade de entender o que acontecia dentro dele mesmo, porque ele ainda vivia dentro do paradigma de um mundo de carne. Você está aqui e você vive isso. Nós falamos ontem na live. Relaxa um pouco. Entende esse fluxo, absorve tudo isso e não vive uma vida aguda de bater e apanhar, mas se permita ter um tempo para processar as coisas, no entendimento do que aquilo que se manifesta diante de ti, diante da tua presença, projeta você para a vida eterna, constitui sobre você uma nova criatura, uma nova percepção espiritual, uma nova percepção material, uma nova forma de enxergar as coisas de Deus como elas efetivamente são. Se permita isso. Se permita entender que para você receber todas as bem-aventuranças que estão lá no Sermão da Montanha, um pouco antes do Sermão da Montanha em si, você vai ter que ser Deus. Mas para você ser Deus, você precisa derrubar o altar a esse Deus que você criou. E você vai precisar descansar no fato de que a justiça de Deus é perfeita e que as coisas que Deus faz são maravilhosas. Você é Deus. E você tem um poder tão grande, tão maravilhoso, que Ele te colocou na situação que você está hoje. Está preparado para ouvir isso? Eu não estava.
Você tem um poder tão grande que a tua angústia e ansiedade por entender Deus, por entender o plano de Deus, foi fechando um conceito de Deus de uma maneira tão pequena que Deus não é mais tudo, Deus é uma bola para você. E você pega essa bola e você coloca, aqui Deus está, mas aqui então Deus não está. Aí você pega a bola e põe aqui, aí Deus sai daqui. Deus está em tudo. E aí quando você se dá o direito de reduzir Deus a essa bola, ela não cabe mais nos lugares. Aí você vai achar que Deus está fora de situações. Você pegou Deus e fez Ele a tua imagem e semelhança. E não pegou a tua consciência e ampliou para a imagem e semelhança de Deus. Pensa como Deus agora, dentro da nossa capacidade mental de abstração. Vamos imaginar que você é o dono desse universo e que você tem 8 bilhões de filhos e que você precisa organizar a paz em cima disso tudo. Como é que você faz para interagir com esses 8 bilhões de pessoas ao mesmo tempo? Você vai criando leis, você cria leis que são imutáveis, para que o homem possa entender. Porque lembra, a intenção de Deus é constituir o seu reino sobre o universo. É constituir o seu reino sobre as coisas. Ele não está aqui para te agradar. Você não está aqui para se agradar. E você só pensa dessa maneira, em se agradar, porque você ainda não descobriu o que é o plano de Deus. E que no final de tudo, o reino de Deus é superior a todo o bem que você quer para você mesmo. Você não consegue entender isso. Eu não consigo entender isso. E a gente fica de dia em dia tentando fazer Deus se prostrar diante de nós. Quando na verdade Deus faz uma promessa para nós muito grande. Se você cumprir os desígnios de Deus na terra, o que vai acontecer com você é maravilhoso. Você vai ter paz, alegria e tranquilidade. Deus vai te dar de volta 100 vezes mais o que você fez aqui, o amor que você derramar para os teus irmãos. Isso é lei de Deus. Mas você acha, no final das contas, que se aquele pisou no teu pé, você ganha quando você pisa no pé dele mais forte. Você pode ter a recompensa no nível do ego, mas você vai estar aprisionado espiritualmente. É uma cadeia que você coloca nos teus braços, espiritualmente. Agora, se você entender aquela pisada no pé como parte do teu processo de crescimento, ainda que houvesse a intenção clara de alguém te esbofetear ou pisar em você, se você absorver essa lição e perguntar para Deus: Senhor, qual é a oportunidade que eu tenho aqui? O que tu queres me mostrar aqui? Irmãos, a minha vida se revolucionou 7, 8 meses atrás, quando eu tive essa iluminação. É óbvio que eu não sou perfeito, é óbvio que eu choro, é óbvio que eu choro por não entender coisas, por me machucar por coisas. Em alguns momentos isso é até pior, porque é igual Pedro, você tem aquele, fala, não, agora eu estou bem, acontece alguma coisa que rompe, e você vai lá para baixo. Mas a ideia que nós trazemos aqui hoje, dentro desse, é a ideia da confiança nos atributos de Deus, a confiança em Deus e a confiança que você é Deus. Mas quando você age contra os atributos de Deus, o teu poder se constitui na consequência daquilo que te aprisiona. Então você não deixa de ser Deus, nem de ser a imagem e semelhança de Deus, ou de ter o mesmo poder de Deus. Só que você lança nesse universo coisas que são contrárias à lei universal de Deus. E como a intenção de Deus maior é estabelecer o seu reino sobre a face da terra, aquilo que você recebe em troca é muito pior. Tem a força do Deus que criou. E a culpa que cai dentro do seu coração é do tamanho do ego
que você colocou na ação que você ia cometer. Sempre. Quando você é tomado por essa consciência, você serve pessoas. Você trabalha de uma maneira completamente livre, tranquila. Você pergunta para as pessoas o que você pode fazer por elas. Porque você percebe que não diretamente, porque você é um Deus que o teu próprio cérebro é incapaz de compreender. Então, como você é tão poderoso diante de um universo tão grande, e você tem um hardware de entendimento e percepção tão pequeno, que é nosso cérebro, Deus pede para que nós usemos o nosso cérebro e o nosso coração nisso. E nisso nós potencializamos a nossa capacidade de percepção. E era o que Cristo tinha feito. E era nesse ponto que ele falava para aqueles homens: cara, eu sou filho de Deus. Vocês mesmos estão dizendo que no Salmo, na lei está escrito. Depois vocês leem lá no capítulo, salvo erro, capítulo 10 de São João. Está escrito: vós sois deuses. Na própria palavra está dizendo que nós somos deuses. Eu só estou dizendo aqui para você que se você for o Deus fulano, e você se levantar contra o Deus ciclano, vocês não vão subsistir. Se vocês forem levar um ao outro até a morte, não haverá qualquer glória no sacrifício de vocês. Mas, se vocês sucumbirem à vontade de Deus, vocês vão perceber que o que está dentro de vocês, em 2 vocês fazem 4. Agora, um contra o outro vocês fazem 0. E o mundo onde nós vivemos, nos corações que jazem no maligno, está do jeito que nós estamos, porque nós estamos como deuses, anulando a ação de outros deuses. Porque nós não conseguimos conjugar as nossas ações e as nossas forças para a construção de um reino total, pleno e espiritual na face da terra. Porque nós achamos que o nosso ego, que foi machucado, que foi ferido, tem que sobressair com relação ao ego do outro. Tem que ser maior. Nós não podemos perder. Porque nós lemos em algum lugar e descobrimos que nós somos deuses. Mas eu quero ser o Deus do poder. Eu não quero ser o Deus do amor. Eu quero ser o Deus do amor só um pouquinho, porque eu quero exercer poder. Veja se o poder de Deus não estava completamente dominado pelo amor que ele tinha. Veja se a construção de Deus não foi dada nesses parâmetros espirituais para que nós pudéssemos entender que aquilo que existe em nós vem pelo poder nos dado por Deus. Agora, se eu sou um Deus, eu tenho poder, como sei que tenho, e eu faço mal ao meu irmão, aquilo que vem sobre mim em espelho é aquilo que me destrói, porque o espelho joga em mim a culpa quando eu vejo o que acontece ao meu irmão. E o Espírito de Deus vai se construindo sobre nós, e aquilo que vem sobre nós contribui para a nossa percepção a respeito disso. Então, nós vemos pessoas vivendo vidas muito duras e difíceis, e muitas vezes nós passamos por situações duras e difíceis e passamos sempre no questionamento: onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? E nós vamos tentando amputar aquilo que nós entendemos que é ruim e que é errado, e nós vamos tentando implantar coisas que aparentemente são boas, como nós estivéssemos pagando a Deus alguma coisa. E aí nós estabelecemos a relação daquilo que nós falamos lá na live da parábola do filho pródigo. Estabelecemos relações de troca com Deus. E não é isso que Deus quer conosco. Ele quer um pouco de confiança, para que nós confiemos um pouco além do nosso ego, de que existe um poder em nós, e que esse poder constituído em nós tem o potencial para, congruentemente a todos os outros que se sentem despertos
pelo poder de Deus, constituirmos o reino de Deus na face da terra. Cristo convenceu 12 pessoas, não mais que isso. Porque, mas está escrito lá que 10 mil pessoas, 5 mil pessoas aqui, 5 mil pessoas se alimentaram, não sei quantos foram curados, mas quem estava com ele até a cruz foram 12. Porque boa parte daqueles que estavam ouvindo as maravilhas do Sermão da Montanha estavam lá gritando por Barrabás. Estavam lá gritando por Barrabás. Quem vocês querem que soltemos? Cristo ou Barrabás? Porque esse processo de autoconhecimento, de autopercepção, é dolorido, não é fácil. Significa você olhar para dentro de você mesmo e perceber que você tem coisas muito feias dentro de você. E que Deus não te acusa de nenhuma delas, mas se você está alinhado com o Espírito Santo de Deus, você sente a urgência de tirar isso de dentro de você. E quando você sente a urgência de tirar isso de dentro de você, aquilo que vem em cima do teu espírito é uma força que te joga dentro das provações. As provas que nós passamos, as provações que nós vivenciamos, nada mais são do que oportunidades criadas pelas energias que nós emanamos para que nós possamos sublimar essas próprias energias. Para que nós possamos nos colocar no lugar correto, no lugar onde Deus quer que nós estejamos. Ou estejamos, não sei. Porque dentro do processo de consciência que nós trazemos para a nossa vida, as provas que nos vêm para aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento passa naturalmente pela revisão e reversão daquilo que nós somos. E as provas nos trazem isso à consciência. Nós oramos em oração, já falamos aqui de oração, da oração do Pai Nosso. Nós oramos, e nas orações nós buscamos sempre entender aquilo que nós falhamos diante de Deus na oração do verdadeiro arrependimento. E não há arrependimento sem uma expansão de consciência. O arrependimento se dá no momento que você vence aquele processo. A prova termina quando você deixa de ser afetado por aquilo. Muitas vezes a dívida não vai embora, muitas vezes a prosperidade não vem, a casa nova não vem, a doença não vai embora, mas o teu estado de consciência acerca de tudo aquilo, faz com que o teu processo espiritual e a tua consciência e os côvados sejam acrescentados à tua estatura. É assim que você cresce. É assim que o teu espírito se desenvolve dentro de você. É só assim que você consegue olhar para a perda de um pai, para a perda de um filho, para a perda de uma mãe, para a tua própria enfermidade, para a sentença de morte que o médico te deu, para a tua falência, para a tua quebradeira. E você entender, dentro do meu coração, existe um poder de sublimar tudo isso. E existe a percepção de que aquilo que me sobreveio, não me sobreveio como algo mal, mas me sobreveio como algo bom, para que o reino de Deus seja constituído aqui na terra. E você pode parar e pensar, mas então por que eu sofro mais do que fulano? E nós que buscamos as coisas espirituais, geralmente estamos fugindo das dores. Nós entendemos o viés espiritual e tentamos, através do viés espiritual, acalmar a nossa angústia e a nossa ansiedade dentro da nossa carne. E não há nada de errado com isso. É a maneira como Deus nos trouxe para a percepção da sua vida sobre nós. E tá tudo bem. Tá tudo bem ser assim. O grande ponto dentro disso tudo é nós percebermos e entendermos que aquilo que vem sobre nós não vem sobre nós para nos destruir, para nos arrebentar, mas para produzir um efeito eterno. Quando Cristo fala nas provações, fala, porque você vai ser feliz no céu, quando você vai ser feliz, dentro daquela situação, dentro de uma ou de outra concepção, você vai entender o quê? Você vai entender que aquilo que se coloca diante de nós se coloca para um efeito eterno.
Não é para te machucar, para te humilhar, para te colocar. E muitas vezes você passa aquilo que pessoas em volta de você passam, não tem força para passar, mas o entendimento delas naquele momento, daquilo que você venceu, o teu exemplo para ele de firmeza, de pureza diante de Deus, de firmeza de propósito, faz com que a fé nele seja exercida. Então entende o teu papel como sal da terra e luz do mundo. Você está aqui para viver uma vida boa, alegre, feliz. E se você se alinhar com Deus nesse aspecto, a tua vida vai ser alegre, boa e feliz. Mas no teu momento de incompreensão, quando você não consegue mais entender o processo que está à tua volta, e você tem essa promessa sobre si, de que você é Deus, que você é feito à imagem e semelhança de Deus, e como está escrito na palavra, você é Deus aqui, num poder de ação que você não imagina. Você entende que o que você passa muitas vezes serve de exemplo para outros, não para aquecimento do teu ego, mas para entendimento de que você tem uma missão maior do que a que você imagina ter na face da terra. Então reflete hoje, traz para a tua reflexão aquilo que você pode, como Deus, mudar no mundo à tua volta. Mas lembra dos atributos de Deus, porque Deus te quer construindo o reino de Deus na terra. E você tem o verdadeiro potencial de Deus. Não há heresia aqui, está na palavra de Deus isso. Você tem o verdadeiro potencial de Deus. Só que esse universo tem leis universais que talvez o teu ego desconheça. Então o processo de desenvolvimento disso se dá quando você vai descendo do teu ego, vai se aliviando do teu ego e vai se tornando cada vez mais alinhado com o poder de Deus. É aí que surge o poder da cura, é aí que surge o poder da multiplicação das coisas. Enquanto você está na tua incompreensão, lembra da tua missão, que é ser sal da terra e luz do mundo. Enquanto você não entende o que está acontecendo dentro de você, se fecha um pouco. Não tome conclusões precipitadas. Se acalma e clama para que as tuas escamas dos teus olhos sejam tiradas. Como tudo isso se desenha dentro de nós e para nós ao longo do nosso desenvolvimento na face da terra? O que é o sal? A gente tem a ideia de que o sal hoje, você pega o sal e você salga uma comida. Mas lembra que há 6.000 anos atrás não havia, pelo menos não havia registro de que houvesse geladeira. Então a função do sal, que era caríssimo, não era simplesmente temperar uma comida. O sal era tão raro que poucas vezes ele era utilizado com essa finalidade. O sal, na verdade, era usado caríssimo para preservar as carnes. O sal o ente do sal de que se fala na Bíblia é a preservação. E os sais em geral têm o poder de equilibrar o pH da terra. Os sais minerais têm o poder de equilibrar o pH do teu corpo. Você, na tua dúvida, tem que ser sal. Você tem que ser equilibrado. Você tem que estabelecer o equilíbrio nas tuas relações. E estabelecer o equilíbrio nas suas reações é quando vem com alguém com uma força muito alta, talvez você tenha que entrar com uma força muito baixa. Quando alguém vem com uma força negativa muito alta, você tem que colocar uma energia muito alta para contrabalancear. Se a energia de movimento de alguém é muito forte, a tua talvez tenha que contrabalancear um pouco. Em alguns momentos nós vamos equilibrar harmonizando, em outros pontos contrabalanceando. Sempre na busca pelo equilíbrio. Por que sal da terra e luz do mundo? Porque antes de você iluminar alguém, você vai ter que se equilibrar com ele. Primeiro você equilibra e depois você passa a dar sua luz para alguém.
dentro de tudo isso que a gente percebe, eu quero te deixar com essa ideia central de que você é Deus na face da terra. E o teu poder é tão grande para constituir a tua própria vida e para contribuir com a vida dos que estão em volta de você, que Cristo nos deixou essa instrução para que nós estejamos alinhados com a sua própria lei. Para que e nos dá os sinais de quando nós estamos fazendo um Deus à nossa imagem e semelhança e quando nós estamos agindo como alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Dentro de todas essas coisas, meus queridos, assume essa responsabilidade. Assume a responsabilidade para saber que as pessoas não estão preparadas para reagir da maneira como você quer que elas reajam. E mesmo assim, ou com aquilo que você acha que é certo, ou que até talvez seja certo, mas elas não estão preparadas para saber isso. Mas está no teu caminho, no teu propósito, a iluminação de saber que você está aqui para harmonizar tudo isso. Você não está aqui para potencializar a falha dos outros, para contribuir com o processo de putrefação do mundo. Você está aqui como um ente preservador de tudo isso e equilibrador de toda essa existência que nós temos aqui na Terra. Você está preparado para essa responsabilidade? Você está preparado para assumir a responsabilidade da tua vida? Você está preparado para investir em momentos de incompreensão em troca de uma consciência ampliada que vai te trazer uma paz indescritível no futuro? Você está preparado para dar esse passo? Para a gente encerrar. Cristo estava andando na terra, chegou aquele moço para ele e falou assim: eu já dou para os pobres, já faço aqui, faço minha obra de caridade e tal, tudo que eu tenho, tá? Beleza, você é rico, né? Larga tudo e me segue. Larga tudo isso, vende o que você tem, dá aos pobres e me segue. Será que aquele menino estava pronto para isso? Talvez Cristo nem tivesse no seu coração, que talvez ele entrando dentro daquele processo, talvez Cristo dissesse para ele: não, pode manter os teus bens, dá para os teus pais, aí eu quero o teu coração. Mas na verdade, Cristo falou isso para aquele moço e sabendo exatamente qual seria a resposta dele. Sabendo exatamente qual seria a resposta dele, para quê? Para que ele pudesse se desvencilhar desse ego. Porque enquanto ele tinha o poder para dar, fazer, ele se sentia de uma maneira como Jó no primeiro estado. Ele sentia que a benção que vinha para ele já significava a aprovação de Deus em relação a ele a respeito de algumas coisas. E lembremos, Cristo falou para aqueles discípulos: se vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui, vocês vão fazer obras muito maiores do que as que eu estou fazendo, que vocês estão vendo agora. E quando caiu essa ficha para os discípulos, nós falamos aqui que de conversão mesmo, 12 pessoas foram as mulheres, 12 pessoas foram convertidas por Cristo. Mas olha o que aconteceu no dia de Pentecostes. Olha o que aconteceu quando é como se fosse dado um motor de partida. A faísca foi Jesus Cristo, mas o motor do reino de Deus na terra aconteceu em Pentecostes. Só naquele dia, 3.000 pessoas se converteram. Com Cristo, 12. Você acha que as obras de Pedro, João, Tiago, André, Tadeu, Bartolomeu, Simão, você acha que as obras deles foram maiores ou menores que a de Cristo? O alcance não foi muito maior? Então até essa profecia de Cristo se cumpriu no dia de Pentecostes. E acredita, quando você sepultar o teu ego, o que sairá de você
e te projetará para a vida eterna, será infinitamente maior do que a percepção do mundo e das ideias que você tem hoje. Mas você precisa acreditar que o teu ego está te enganando. Você precisa acreditar que o Deus que você está construindo e que você é, e as guerras que você está lutando como Deus, não são as guerras que Deus quer que você lute. E quando você perceber isso, e você perceber o seu papel de salgador da terra, de harmonizador da terra e de iluminador da terra, você vai perceber que você tem para si mesmo um efeito imediato e você contribui eternamente para o governo de Deus. E fazendo tudo isso, você multiplica não como Cristo, mas multiplica como Pedro, João e Tiago. O efeito disso se multiplica de uma maneira tão maluca, tão forte, que Paulo entendeu isso. E ele tinha uma convicção tão grande sobre o seu ministério, e a gente tem a impressão hoje a gente tem a impressão que Paulo falou para a humanidade. Gente, Paulo escreveu umas cartas lá, era para um povinho. Essas cartas tinham uma essência tão brutal, que hoje elas são lidas por bilhões de pessoas, mas eram cartas para lá, Tiago, para Timóteo, meu querido Timóteo, era para uma pessoa. Nem ele tinha, olha o que aconteceu, nem ele tinha ideia do alcance que tudo isso ia ter. Ele não sabia que a humanidade ia ler a carta aos Coríntios, a carta aos Hebreus, a carta aos Efésios, a carta aos Gálatas, a carta aos Tessalonicenses, a carta a Tiago, a carta a Timóteo, a carta a Tito. Ele não sabia ele achava que Tito ia ler. Ele achava que a igreja de Tessalônica, que poderia ser 60 pessoas, iam ler. Mas essas cartas tinham um conteúdo tão grande, um conteúdo tão lindo, que projetaram para a eternidade. Nós estamos falando delas aqui 2000 anos depois, 1970 anos depois. Dá para acreditar em tudo isso? Dá para acreditar que o teu pequeno ato de falar de Deus para o teu amigo, de falar da liberdade que Deus te dá para o teu amigo, pode ter um efeito numa família inteira, e essa família inteira multiplicar isso para... Enfim, quem deu o testemunho da graça de Deus para o meu avô foi um irmão chamado Abílio. Ele mora em já morreu, já faleceu, mas meu avô era vereador de Santo André, vereador suplente de Santo André, era do movimento carismático de uma outra determinada denominação, e ele recebeu o testemunho da graça de Deus, e ele entendeu aquilo. E ele foi elevado a uma percepção tão grande da obra de Deus, que ele passou o restante da vida dele inteiro vivendo por esse propósito. Esse propósito contaminou meu pai, meus tios, consequentemente contaminou a todos nós, mas não foi só isso. Contaminou todos os seus irmãos e o meu bisavô, que era o seu pai. Um entendimento teu a respeito da vida e a respeito da graça, quando você se coloca na postura de Deus e você entende como Deus aquilo que se levanta, tem um efeito para centenas de pessoas, milhares de pessoas. Se vocês olharem nesse canal aqui, nesse perfil, depois entra no perfil, clica lá no perfil e dá uma olhada nos vídeos que estão lá. Você vai ver um vídeo que foi visto por 350 pessoas. Eu nunca imaginei que até um vídeo meu ia ser visto por 350 pessoas. Ou que eu ia ter 5 pessoas ouvindo num sábado de manhã. Aquilo que é o deslumbramento da minha parte como homem, daquilo que eu, como homem, percebi do que é Deus. É a multiplicação que se dá dessa maneira. E pelo amor de Deus, não estou nem de longe aqui querendo me comparar com Paulo. Pelo amor de Deus.
O que Paulo escreveu, as iluminações deles foram excelentes. Mas não deixa de acreditar no potencial que você, como pequeno, pode ter nesse reino de Deus que é enorme. E assim você se constitui como sal da terra e luz do mundo. Meus queridos, obrigado pelo sábado, obrigado pelo dia. Toma essa responsabilidade. Olha essa frase, vós sois deuses, como um grande poder. Mas percebe a tua responsabilidade pessoal. Se eu falar para essas 4 pessoas que estão online aqui agora, medita 30 segundos na tua responsabilidade diante do reino de Deus. Medita nela agora. Incorpora isso como missão na face da terra. E entende que você é um ente harmonizador, catalisador. O teu espírito vai transformar o ambiente onde você está. E pessoas transformadas por isso vão multiplicar isso. E nós vamos chegar na construção do reino de Deus na face da terra. Assume essa responsabilidade. Segue a gente aqui. Divide essa responsabilidade com as pessoas que você conhece. E o Espírito Santo de Deus vai te abençoar demais. Fiquem com Deus, meus irmãos. Graça e paz. A paz de Deus.